ver, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Graça e paz, tudo bem? Boa noite, uma ótima noite de quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 10 de março do ano de 2021. Que Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny, falando pela Biblical Church Unidos com Cristo. Quero que vocês dão um feedback para mim aí, se a minha voz está num tom bom, se vocês estão me ouvindo bem, pois hoje eu resolvi fazer um culto um pouquinho diferente. Resolvi fazer o culto fora de casa. Na verdade na área, né? Na área de casa, né? Um lugar bem gostoso, aconchegante. Está um pouquinho frio aqui fora, mas ótimo para a gente aprender e a praticar a palavra de Deus. Amém? Boa noite, ó, o Brian já está aí já conectado, minha esposa também. Brian, pra quem não sabe, meu filho, minha esposa está conectado. Como é que está aí o áudio? Tá ouvindo bem? Tá tendo um bom retorno? Amém? Glória a Deus. Uma semana abençoada. Oh, a voz está ótima. Isso é bom, isso é bom. Glória a Deus por essa semana, por essa quarta-feira, pela quinta-feira que virá, sexta-feira, os outros dias que virão. A gente sabe que nossa cidade, nosso estado, nosso país passa por um tempo difícil, né? Passa por um tempo exatamente nessa pandemia que não sabe se acaba, se não acaba, tem vacina, não tem vacina. Mas o que a gente sabe é que todas as coisas acontecem para a manifestação da glória de Deus, primeiramente por causa disso, e todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou te falar uma coisa aqui que pode te assustar, mas Jesus Cristo está voltando e Ele está chacoalhando a sua igreja. Ele está chacoalhando realmente, para ver se a igreja toma um rumo, né? Para ver se os filhos dele tomam um rumo e seguem ele em espírito e em verdade, para que quando ele voltar, o remanescente que suba seja um remanescente fiel. Entendeu isso, amados? A gente ora pedindo para Deus ter misericórdia das nossas vidas, para Deus ter misericórdia da nossa família, para Deus ter misericórdia da nossa nação. Mas eu vou falar uma coisa para você. Os dias estão realmente se findando, estão ficando estreitos. A vinda do Senhor é mais próximo que cada dia que a gente pensa mais. A vinda do Senhor vai ser, sensacional. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não estiver centrado buscando a palavra dele, buscando a presença dele, a gente vai ficar, amados. Porque a Bíblia diz que o mundo já está perdido, o mundo jaz o maligno, o mundo já está perdido. Mas Jesus vai vir para arrebatar uma igreja que busca Ele, que está em santidade. Essa é a verdade. Jesus vai vir buscar uma igreja que está em santidade. Mateus capítulo 25 fala o quê? Das virgens prudentes e das virgens imprudentes, certo? Que 5 tinham óleo e 5 não tinham. Isso dentro da igreja, isso dentro exatamente do contexto que o Senhor fala. Do contexto que ele diz ali em Mateus 25. Que 10 virgens estavam no mesmo lugar, na mesma hora, só que 5 delas tinham azeite e 5 não tinham. E quando Jesus, o noivo, tardou, a Bíblia diz o quê? Que quando o noivo tardou, mas quando se ouviu falar o pronunciamento, eis que o noivo chegou, 5 estavam com seu óleo ali e colocaram nas lamparinas e acenderam. E as outras 5 pediram para as prudentes, mas as prudentes dizem, olha, a gente não tem, o que a gente tem é só pra gente, vai e compra. E quando elas saíram para comprar, o noivo entrou. E quando elas voltaram, elas falaram assim, ei noivo, sou eu, somos a sua noiva que te aguarda. Aí Jesus disse assim, eu vos não os conheço. O noivo diz, eu não vos conheço. Por quê? Porque elas não estavam com as suas lamparinas acesas, não estavam com o seu óleo sobre a sua cabeça. Então isso é cada vez mais verdade, amado. Que a vinda de Jesus está cada dia mais próxima. Se a gente como cristão, que busca, que vive uma vida de intimidade, não ficar esperto, atento, Jesus vai voltar e nós vamos ficar. Não vai ter chororô, não vai ter mimimi. Tem que se cuidar, amados.
tem que viver um verdadeiro evangelho, tem que buscar viver a presença real do Senhor todos os dias de sua vida. Amém? Vamos começar então no nosso culto hoje de quarta-feira, que é o culto de ensino, que é continuando, seguindo os passos de Jesus, aprendendo com o exemplo que Cristo nos deixou. Em nome de Jesus, vamos orar para a honra e glória do seu santo nome. Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, consagramos, meu Pai, esse culto, Senhor, de quarta-feira a ti, Senhor, esse culto de ensino, Pai. Nos ensina, Senhor, a tua palavra, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos para enxergarmos, meu Pai, aquilo que o Senhor quer que nós enxergamos, Pai. Abra, Pai, o nosso coração, ou melhor, Senhor, nós abrimos o nosso coração, Senhor, para buscar a tua face, o teu entendimento, Senhor. Revela, Pai, a tua palavra a nós através do teu Espírito Santo nos ensinando. Nos ensina, Espírito Santo, a viver a verdadeira e boa palavra do Senhor. Nos ensina a compreender, nos ensina a colocar em prática o evangelho verdadeiro, Pai, segundo a vontade do Senhor em nossa vida, Senhor. Perdoa, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas ofensas, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, Senhor, a melhorar, Senhor. Ah, Senhor, ativa, Senhor, a nossa fé, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Ativa os ministérios, Senhor. Que haja, Senhor, cura, Senhor, nessa noite, meu Pai. Que haja libertação, meu Pai. Que as escamas dos olhos venham se cair, meu Pai. E possamos ver o teu reino, o teu governo de uma maneira, Senhor, sensacional em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando a nossa semana, meu Pai. Ah, Senhor, provê, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, meu Pai. Pois nós acreditamos e somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí, amados. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aleluia, Jesus. Amados, eu quero pegar aqui a parte A do contexto de Mateus, que diz assim, ó, todo aquele, Jesus diz assim, ó, todo aquele, pois, Jesus está falando para quê? Para todos aqueles que ouvem as suas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Jesus aqui nos ensina duas situações: ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, buscar as verdades que a Bíblia diz, porque a Bíblia não diz mentira. Muitas vezes um homem fala coisas para agregar a sua vontade, usando a palavra de Deus, mentindo para ter um benefício próprio. Compreendem isso? Mas Jesus fala assim, ó, todo aquele que ouvir a minha voz, amém? Ouvir a minha voz, ouvir as minhas palavras e praticar ela, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está ensinando, será comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que edificou a sua casa sobre uma rocha fundável. Jesus diz que ele é o que? É a pedra angular. É a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus, ele é a rocha limpa. Jesus, ele é a rocha, é a base onde nós temos que construir o nosso lar, construir a nossa casa, construir o quê? Construir um ministério forjado através de Jesus. Mudança o quê? De caráter. Entendam isso? Quando Jesus fala aqui, um homem edifica a sua casa sobre a rocha, é o quê? É um caráter de Cristo, um caráter que glorifica e exalta a Jesus Cristo através de suas ações, através de suas práticas. É um caráter cristão, um caráter exatamente que exala as virtudes de Cristo Jesus. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Entendam isso. Vamos lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19. Diz assim: não acumuleis para vós
outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, aonde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros nos céus, aonde a traça e nem ferrugem corrói, aonde os ladrões não se escavam, nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Jesus, através dessa parábola, está querendo nos ensinar o quê? Que há uma vida muito mais importante que nós temos que edificar, que não é a vida terrena, mas sim é a vida celestial. Entendam isso, amado, é muito profundo. Jesus aqui quer que nós vivemos nessa terra em espírito, em verdade, buscando o reino dele e a sua justiça. Jesus nos ensina nessa parábola o quê? Não acumular tesouros aqui nessa terra, não estar focado em riquezas terrestres, não estar focado nas coisas dessa terra. Sabe o que nos desfoca, amados? É quando nós centralizamos a nossa vontade em conquistar bens materiais aqui nessa terra. Isso acaba desfocando, acaba criando o quê? Um véu, exatamente uma lente materialista em nossas vidas para buscarmos as coisas aqui. Aqui aonde a traça e o ladrão rouba. Agora Jesus está o quê? Nos incitando aqui. Olha, busque primeiramente as coisas celestiais. No próprio livro de Mateus diz assim, ó, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. O que Jesus aqui, nós como filhos de Deus, aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, acreditamos no seu sacrifício naquela cruz, morremos para o mundo, que é o batismo nas águas, nascemos agora uma nova criatura, um novo testemunho de vida. O que a gente tem que buscar primeiramente? O reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a vontade do Pai em nossa vida. É a nossa oração mudar agora o foco, de vez de nós ficarmos pedindo a Deus coisas materiais, mas a gente pedir a Deus coisas espirituais. Começar a nossa oração pedindo o quê? Senhor, qual que é a sua vontade nessa terra para mim, Pai? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu ministério? Eu quero agradar o teu coração. Quando Jesus incita assim, olha, se você quer me seguir, pegue a tua cruz e siga-me. O que Jesus está falando aqui? Olha, pega os meus sonhos que eu tenho para você e viva eles na terra. Pegar a tua cruz, amado, quando Jesus fala, pegue a tua cruz, Jesus, ele pegou a sua cruz. E sabe qual que era a cruz dele? Era pagar os nossos pecados. Era pegar o nosso pecado e ter exatamente o sangue dele embaixo e dizer assim, está perdoado porque eu morri por amor à humanidade. Essa era a cruz de Jesus. Jesus morreu por mim e por você para nos dar o que? A salvação. A salvação ela é gratuita. Um dos primeiros salvos naquela cruz foi Dimas, porque ele aceitou o sacrifício de Jesus naquela cruz, e ali Jesus disse, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas agora o que agora a gente é salvo, a gente tem a salvação, amém? Mas você tem que zelar também por ela. Não é porque você aceitou Jesus que você vai viver uma vida de pecado. Jesus não ensina isso. Paulo, em seus livros que ele escreve, e nos livros que ele escreve através do Espírito Santo ministrando, fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aí o mesmo Paulo fala assim, então temos que continuar pecando? Ele diz, não, porque agora nós somos novas criaturas, temos que desistir do pecado, deixar o pecado de lado, não viver mais no pecado, mas sim viver a vontade de Jesus Cristo em nossa vida, trazendo o seu reino e o seu governo. Jesus viveu isso. Aqui, nesse ensino, que Jesus está falando aqui, seguindo os passos dele, o que Jesus quer nos ensinar? Que nós temos que ter uma vida consagrada a ele todos os dias. Deus fala assim, ó, seja santo assim como eu sou santo. Buscar a santidade é buscar você acertar todos os dias, mesmo errando. Entendeu?
Não somos perfeitos ao ponto de não errarmos, de não pecarmos, porque os nossos pensamentos já são pensamentos pecaminosos. Mas quando nós, cada dia, tentamos melhorar, porque nós amamos a Cristo Jesus, nós amamos tudo que Ele fez por nós e nós queremos retribuir isso, é quando nós aceitamos que nós temos que viver uma vida de santidade, é buscar a sua presença diariamente. Feliz o homem que entende o que é oração. Oração é intimidade com Deus, com o Pai. Amém? Oração é você ter intimidade de conversar com o seu Criador, de conversar com o seu Pai. Não é algo pesado, mas é algo gostoso de se fazer. É algo onde você fala: Senhor, o que tu queres de mim, Pai? Eis-me aqui, sou teu filho, Senhor. E aí você começa a ouvir o Espírito Santo a falar contigo dentro do seu coração, porque você entregou o seu coração plenamente a Ele. Jesus entregou a sua vida ao Pai. Jesus entregou todo o seu ser plenamente ao Pai. A Bíblia diz, a Bíblia enfatiza em todos os tópicos quando fala de Jesus, que Jesus sempre estava o quê? Orando. Sabe o que é orar, amado? É estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, estar em comunhão com o Pai, viver em comunhão. O que é comunhão? É você todo dia ter alguém para conversar ou alguém para dialogar. Quando você está dentro da sua casa com a sua família sentado numa mesa, você está tendo o quê? Um momento de comunhão. Um momento de conversa, um momento de distração, de brincadeiras. Isso é comunhão. Não devemos levar a oração como uma regra institucional da igreja. Devemos levar a oração como uma maneira de um pai para um filho para um pai. Uma conversa sincera, de coração aberto. Amém? Oração é ter comunhão com o seu Pai. É você falar os seus problemas, de você confessar os seus pecados, de você ouvir tudo aquilo que Ele tem para te falar também. Conhecer o coração de Deus. Sabe conhecer o coração de Deus, amado? É orar e falar: Espírito Santo, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? Eu quero aprender cada dia mais contigo. Eu quero viver nessa terra o teu reino, o teu governo, assim como a tua palavra diz: buscai primeiramente o reino dos céus. É viver uma vida completamente fora do planejamento terrestre. É viver uma vida espiritual. Viver uma vida espiritual, amados, muitas pessoas têm um problema de que ela não pode se misturar com ninguém, ela não pode conversar com ninguém porque ela é espiritual. Olha, Jesus não viveu nada disso não, viu? Ah, porque eu preciso viver uma vida espiritual, eu não posso sentar numa roda, eu não posso conversar, eu tenho que só... Amados, olha o que Jesus fez. Jesus, ele ensinava a lei na sinagoga, e ali tinha escribas, ali tinham os doutores da lei, ali tinha o povo, amém? Jesus conversava com romanos, porque se Jesus não falasse do seu reino para os romanos, não teria a passagem do centurião falando assim: olha, o meu servo está doente, só uma palavra sua já basta. E o que Jesus fala? Ó, se tivesse alguém assim em Israel como a tua fé. Jesus, ele falava com romanos, Jesus, ele falava com prostitutas, porque se não fosse assim, se ele não tivesse falado com Maria Madalena, ela não tinha se encontrado. Jesus, ele sentou ao poço para conversar com uma mulher que adulterava, que era adúltera naquela época, que tinha 6 homens, né? Mas eram homens casados. Jesus ali conversa com ela. Jesus, ele falava com os samaritanos. Jesus, ele conversava com todos. Jesus, ele falava com ladrões. Ou não é? Quando ele chegou para Mateus e conversou ali com ele, e Mateus se arrependeu e começou a seguir. Então Jesus, ele falava com todo tipo de pessoas. Por isso que lá em Tiago diz: não fazei acepção de pessoas. Se Jesus conversava, é diferente você conversar e falar o teu reino, falar o reino que o Senhor tem. Jesus, ele ia para levar o reino dos céus. Ele falava do reino, do amor do seu Pai.
da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Jesus, ele falava que o pecado tinha perdão. Porque Jesus, ele fala assim, ó, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para salvá-los. E nós temos que seguir essa mesma regra. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, não estamos aqui para condenar ninguém, estamos aqui simplesmente para amar, assim como Jesus me amou, porque eu e você somos pecadores. Entendam isso, amados. Viver uma vida de santidade é carregar o reino dos céus e falar para as pessoas que necessitam. Não é fazer acepção delas. Viver uma vida com Jesus, com o Espírito Santo, é amar aqueles que estão doentes e cativos. Aqueles que o inimigo está querendo levar para o inferno. É aqueles ainda que têm o pensamento que fala assim, para mim não tem perdão, para mim não tem salvação. É para esses que você tem que levar o reino. Não é para estudiosos, não é para fariseus, não é para escribas, que se acham os doutores da lei. Compreende, amados? Então temos que ter uma doutrina dos ensinamentos de Cristo, não uma doutrina da igreja. Doutrina de Cristo, ensinamentos de Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se aquele irmão errou, você tem que falar para ele, ó, você errou, você não foi pelo caminho errado. Mas Jesus, ele te perdoa, ele te ama, ainda dá tempo de ter conciliação. Se concilie com o Senhor, porque ele morreu por você também. Mas não erre mais, não peque mais, não continue pecando. Esses são os ensinamentos de Jesus. E com tudo isso, quando você faz isso, você está, sabe, fazendo o quê? Construindo, levando tesouro aos céus. Levando tesouro aos céus. Sabe o que são tesouros, amado? A minha alma e a sua alma. Estamos levando ao reino, aos céus, o que? Tesouros para o Senhor. Porque eu e você somos tesouro para Ele. Amém? Compreende isso, amados? Quando Jesus fala assim, não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam, é não buscar benefícios para si próprios aqui nessa terra, até usufruindo da palavra de Deus. Isso é completamente errado. Entendam? Mas é viver o quê? Viver uma vida de busca, trazendo o reino dos céus nessa terra. Quando você traz o reino dos céus nessa terra, tesouros são encontrados e tesouros são levados aos céus. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, aonde traça e nem ferrugem corrói, aonde ladrões não escavam e não roubam. Ajuntar tesouros nos céus. Como que nós podemos ajuntar tesouros nos céus? É obedecendo a tua palavra. É vendo e vivendo como Cristo viveu nessa terra. Ele tinha vida de oração, comunhão com o Pai. Ele jejuava, ele buscava. Sempre vou enfatizar isso, amados. Porque é isso que Jesus deixa aqui. O legado de Jesus, o legado que Jesus deixa para nós, é que nós temos que ter uma vida de comunhão. Comunhão que é oração. É ter uma vida de busca na sua palavra. Como ouvir a voz do Senhor? É buscando a sua palavra, lendo, estudando, compreendendo, orando, jejuando para a manifestação da glória do Senhor. É ter o coração aberto a ouvir o que a Bíblia diz. A ouvir o que o Espírito Santo diz. O Espírito Santo fala conosco todos os dias. Nós que não estamos atentos para ouvir o teu chamado. Nós que estamos de ouvidos fechados para não ouvir a sua vontade. Mas ele fala conosco em todos os tempos, em todos os momentos. Se você parar um pouquinho e olhar para o céu, para glorificar aquilo que Deus fez, ele fala contigo. Se você, no seu momento de almoço, parar um pouquinho e agradecer pelo alimento, porque você está comendo. Porque você está tendo o que comer. Ele vai falar contigo. Se você tem uma saúde boa, ele fala contigo. Nós é que somos ingratos ao ponto de não agradecermos por tudo que ele tem feito em nossa vida. O problema é que nós só pedimos e não ouvimos o que ele quer que nós ouvimos. Temos que parar um pouco, colocar o pé no freio e falar, Senhor, fala comigo. Muitas vezes eu oro, amados.
E sabe o que eu faço? Eu fecho a minha boca e deixo Ele falar ao meu coração as suas vontades, porque eu entreguei o meu coração para Ele. E aí eu começo a chorar, eu começo exatamente a entender que eu não sou nada sem o Espírito Santo na minha vida. Que eu não sou nada sem Ele. Que tudo que eu tenho é porque Ele me ama. E porque Ele quer que eu viva os seus sonhos e os seus projetos. É isso que é viver uma vida com Jesus. Vocês entendem isso, amados? Não é ficar pedindo, mas é parar e ouvir. Sabe por quê? Lá em Apocalipse diz assim, ó: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja é eu e vocês, nós somos templos do Espírito Santo. Então para e ouve aquilo que ele quer falar. Pare um pouco, pise no freio e deixa o Espírito Santo falar contigo. Reflita nisso, amados. Precisamos viver uma vida plenamente na vontade do Pai. Os dias estão se abreviando, as coisas estão acontecendo. E Jesus vai vir para arrebatar uma igreja que está de ouvido atento, para quando a trombeta soar, o povo dele subir. Em Apocalipse fala que a trombeta irá soar. E aqueles que estiverem atentos, ouvindo a sua palavra, buscando o seu reino, estiver no centro da sua vontade, na hora que ouvir o soar da trombeta, vai subir para a glória. E todas as coisas vão ficar aqui. Todas as coisas terrenas vão ficar aqui. Amém? Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Ajunta tesouros nos céus. Sabe qual que é o maior tesouro de Cristo? É quando nós paramos e ouvimos a sua voz, meditamos na sua palavra, colocamos ela em prática, falando ao nosso próximo. Amém? Pare, ouça, medite, pratique o que a Bíblia diz. Pratique o que a Bíblia diz. Seja a diferença nessa terra. Não seja aqueles que só querem fama ou poder ou um púlpito. Mas os maiores pregadores do evangelho não estão em cima de um púlpito. Sabe onde eles estão? Falando do reino para todas as suas pessoas que estão ao seu redor. Porque Jesus falou o quê? Anunciai o meu reino em Judeia, na Samaria, próximo de vocês e aos confins da terra. Começa daqueles que estão ao seu redor. Praticar a palavra de Deus é isso, amado. Isso é o tesouro. Isso é trazer o reino dos céus na terra. Colocar a palavra do Senhor agora ao seu próximo. Falar do amor de Jesus ao seu próximo. Falar, corrigir e amar. Corrigir e amar. Corrigir e amar. Através da Bíblia. Aí você está juntando tesouros lá nos céus. Porque quando você faz uma ação que agrada ao coração de Deus, você ajunta tesouro lá nos céus. Porque você está vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Ah, pastor, mas a gente precisa pedir para Deus as coisas aqui também. A gente precisa comer, precisa beber, precisa ter uma vida de regalia, precisa tal. Olha, amados. A Bíblia é muito clara. Buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Nós, como os filhos de Deus, temos que buscar o reino dos céus. Buscar a vontade de Deus Pai. Amém? Olha o que diz aí. No próprio Mateus capítulo 6. No versículo 25 em diante. Por isso vos digo, não andais ansiosos pela vossa vida. Olha aí o que Jesus está falando. Não andais ansiosos pela nossa vida. Quando você busca o reino dos céus, quando você busca viver a vontade de Jesus Cristo, a vontade do Espírito Santo, a vontade do Deus Pai nessa terra, a Bíblia diz no próximo versículo que as demais coisas vos serão acrescentadas, porque você está fazendo um princípio bíblico, que é buscar
a vontade dele nessa terra, viver a vontade dele. E as coisas vão acontecer, porque a Bíblia enfatiza que a bênção do Senhor vão te perseguir. Que você não tem necessidade de perseguir a bênção do Senhor, porque ela vai te perseguir, porque sobre você há uma glória, há uma presença, há um favor do Senhor sobre a sua vida. Continuando, não sejam ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto aos vestuários? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquietais dizendo, que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietais com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém, amados? Compreende o que Jesus aqui está falando? Se você está ansioso, se você está preocupado, se você está fazendo coisas que não agregam o reino dos céus, pise no freio, pare. Primeiramente, busque ao reino do Senhor. Primeiramente, busque a vontade do Eterno. E aí você vai ver todas as outras coisas se desencadeando na sua vida, porque você está no propósito certo, buscar o reino do Senhor. Não seja ansioso. Quando você está ansioso, quer dizer que a sua alma está no controle. Então você fala assim: alma, aquieta-te. Espírito, ajude-me a vencer. Fortaleça o espírito o quê? Orando, meditando na palavra. Meditando que Deus é o seu Pai. Que você tem um Pai e você começa a fazer o quê? Você tem que ter uma oração sincera. Senhor, estou com um problema nisso. Aquieta-te minha alma. E vivifica o meu espírito, Senhor. Aquieta-te, alma. Deixa o espírito tomar conta. Porque quando o espírito está no centro, quando o espírito está no controle, todas as coisas vão se encaminhar, porque você está buscando a vontade do Pai. Você está buscando ouvir a sua voz. E você está agora concentrado em algo, não em algo material, mas em coisas celestiais, no reino celestial, na vontade de Deus para a sua vida. Amém? Não se preocupe com o que haver de comer, de beber, de vestir. Se preocupe em agradar a Deus, se preocupe em agradar o Eterno, se preocupe em estar em comunhão com o Espírito Santo, e todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Falo isso por experiência própria. Enquanto eu estava com o foco em buscar as coisas dessa terra, enquanto eu estava com o foco em buscar as bênçãos dessa terra, nada na minha vida dava certo, porque eu estava com o foco errado. Mas quando eu parei, pisei no freio e falei: Senhor, o que tu queres que eu faça, Pai? O que tu queres de mim, Senhor? Eu quero viver a tua vontade, o teu reino, Senhor. E comecei a buscar ao reino dos céus. As coisas foram se desencadeando. As janelas dos céus foram se abrindo. E aí eu vi
o favor de Deus sobre a minha vida. Por quê? Porque o meu foco estará em agradar a Deus, não em agradar aos homens. O Espírito Santo está me incomodando aqui em algo que eu preciso falar. Olha aqui, ó. Observar as aves dos céus que nem semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Muitos estão indagando aí, mas a gente não tem que semear para colher? O que Jesus está querendo dizer aqui, neste versículo, é coisas físicas, amados. Físicas. Físicas. Sabe o que é coisas físicas? Coisas físicas. Não é você plantar ou semear coisas no físico nessa terra, mas é você semear coisas espirituais. Porque versículos à frente vai dizer assim, que nós temos que nós faremos aquilo que semeamos. Mas isso quer dizer o que? Espiritualmente. Quando eu busco viver a vontade de Deus, quando eu busco viver o sonho de Deus, eu estou semeando espiritualmente, não fisicamente. Aqui o que o Senhor está querendo dizer é que as aves não semeiam fisicamente. O que o Senhor está querendo dizer? Que nós não devemos semear fisicamente, mas nós devemos semear espiritualmente. Quando nós semeamos espiritualmente, nós vamos colher fisicamente. Não sei se vocês conseguem compreender isso, mas o Espírito Santo tem falado isso no meu coração. Muitos estão indagando isso. Não devemos semear espiritualmente. Sabe como é semear espiritualmente? Viver a vontade do Pai, viver a sua vontade, praticar o que a Bíblia diz, colocar em prática tudo aquilo que você aprende. Isso é semear espiritualmente. Entendeu? Isso é semear espiritualmente. Porque o seu foco não está em fazer as coisas que lhe agradam, mas o seu foco está em fazer as coisas que agradam ao Eterno. Amém? Vamos parar por aqui. E vamos continuar na próxima quarta-feira esse culto de ensino. Então vocês entendem que nós precisamos praticar todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Praticar, ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Jesus fazia isso, ouvia e praticava. Amém? Quero orar por você. E vamos orar também por o término desse culto. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela edificação, Pai. Acrescenta, Pai, a nossa fé, Senhor. Nos dê fé, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, se nós pedirmos fé, Senhor, o Senhor acrescentaria a nossa fé. Então acrescenta a nossa fé, Senhor, para nós buscarmos, Senhor, ao reino dos céus e a sua justiça, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, Pai, que está ouvindo esse culto, Pai, cada um que vai ouvir, Senhor, esse culto, meu Pai. Acrescenta a fé de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Ao cativo, ao oprimido, meu Pai, que o Senhor, Pai, envia, Senhor, os seus anjos, Senhor, para libertar, Senhor, mas que eles queiram também, Senhor, ser libertos, meu Pai. Abençoa, Senhor, aqueles, meu Pai, que não têm um alimento, Senhor. Gera, Senhor, o alimento necessário, Senhor, espiritualmente para cada um deles, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um, meu Pai, nessa noite, meu Pai. Aquele que não tem, Senhor, na sua mesa, Senhor, um alimento para comer ou uma veste para vestir, Senhor, que o Senhor providencie, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, providencie, meu Pai, o alimento, Senhor, necessário, meu Pai. O pão, Senhor, o arroz, o feijão, Senhor, o óleo, as vestes, Senhor, uma cama, meu Pai, aquilo que for necessário, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vou falar uma coisa para você, amados. Se você estiver precisando de um arroz, de um feijão, de uma cesta básica, entre em contato aqui com a gente. Pode me chamar no particular, pode chamar a minha esposa, Deise Martins Lima, no particular, e fale, olha, eu preciso de um alimento, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de algo para comer, eu preciso de algo para vestir. Estamos aqui, amados, para viver o reino do Senhor em prática. Não só em palavra, mas em prática. O Senhor tem colocado um projeto em nossas vidas, que é de poder ajudar ao próximo, como a nós mesmos. Entendeu?
Então, se você precisa de um alimento, cesta básica, uma roupa, alguma coisa, entre em contato. Entre em contato com a gente está disposto aqui para ajudar a manifestar o reino do Senhor em prática. Se você que é viúva, você que é mãe solteira, tem criança pequena, entre em contato com a gente. Estamos aqui para propagar o reino do Senhor, dos céus, em práticas. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz e te dê a comunhão com o Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo culto, domingo. Próximo culto às 19 horas. É onde nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus.